Nós vamos dar aqui um panorama geral do que aconteceu na vida de José e vamos encerrar esse trimestre tão abençoador que foi o livro do Gênesis. Nós tivemos o privilégio de, desde a primeira lição, falar aqui sobre o início de tudo, a criação do ser humano, tentação e queda e promessa de redenção, Caim e Abel, os dias de Noé, dilúvio, a Torre de Babel, Abraão, pai da fé, a bênção de Deus sobre Abraão, Sodoma e Gomorra, Isaac, Esaú, Jacó, José vendido como escravo, que foi a lição de domingo passado, e hoje vamos encerrar os capítulos 41 a 50 de Gênesis, José, governador do Egito. Você tem aí agora no seu telão, à sua frente, todo o escopo da nossa lição, e o textual ele diz: agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. A nossa verdade prática diz: Deus está trabalhando mesmo quando não fazemos a menor ideia do que Ele está fazendo. Uma coisa importante para você já gravar na sua cabeça: você não consegue talvez visualizar o que Deus está realizando na sua vida, mas não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Deus trabalha nos bastidores muitas vezes. Enquanto você está aqui nessa manhã, na nossa escola bíblica dominical, ao seu favor os céus estão em movimento. Para a tua vida, coisas extraordinárias estão acontecendo. O que eu estou dizendo aqui não é palavra de pregador, é a Bíblia que me autoriza a dizer que o Senhor, Ele faz coisas maravilhosas. O que Ele diz? Que a fé é o firme fundamento de coisas que você não enxerga, mas você espera. Isso quer dizer o quê? Antes de você visualizar a tua bênção, antes de você visualizar a tua promessa, Deus já estava trabalhando ao seu favor. Por isso que a palavra providência ela é interessante, né? Quer dizer antes. Deus viu antes o que você necessitava, antes mesmo de você necessitar. É até interessante isso. Antes de você ter necessidade, Ele já sabia que você ia necessitar, Ele já proveu o milagre para a tua vida. E é justamente o que nós vemos na vida de José. José, quando começa a sua trajetória, José começa de uma forma muito simples. No final, vou até estar passando aqui um gráfico para vocês que o pastor Paulo me passou, falando um pouquinho sobre a trajetória da vida de José. É interessante você perceber que desde o início, José vai nutrindo no seu coração algo que Deus havia colocado nele, que era sonhos. Toda a trajetória da vida de José está pautada por sonhos. Desde o início, sonhos fazem parte da trajetória da vida de José. É bem verdade que no início, quando ele recebe o primeiro impacto do sonho, ele ainda não está muito maduro para entender o desenvolvimento de tudo que Deus havia mostrado para ele. Ele ainda era um garoto, ainda era uma pessoa que estava ainda entendendo todo aquele vislumbre do seu sonho, e ele então de forma precipitada, ele vai até os seus irmãos, fala com seus irmãos, fala com os seus pais, e aquilo vai irritando cada vez mais os irmãos dele. Ele já tinha uma predileção, né? A Bíblia diz que ele recebeu uma túnica de várias cores. Então aos olhos dos irmãos, ele era o querido do papai. Ele era uma pessoa que era não muito bem vista por eles. E para piorar a situação, ele chega para os irmãos e diz: olha, eu tive um sonho e que vocês vão se dobrar perante mim. E a Bíblia vai dizer que eles odiaram ele ainda mais. Eu quero fazer um parênteses e colocar uma questão aqui. Tome cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Nem todo mundo está pronto para entender o que Deus está fazendo ou vai fazer na sua vida. Nem todo mundo está pronto para entender e se alegrar com você das coisas que Deus preparou para você. Então, antes de realizar, fique quieto, guarde, espera Deus agir. Tome cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Porque nem todo mundo vai ter maturidade para entender o que Deus está fazendo a seu respeito. Ainda mais quando o que é a seu respeito está influenciando quem está do teu lado. Porque quando José diz para os irmãos o que vai acontecer, eles ficam furiosos. Eu já tive uma experiência na minha vida em que eu também, de forma imatura, contei um sonho, contei um projeto. E a pessoa foi lá na frente e executou o projeto. Sabe por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente verbaliza e compartilha os nossos sonhos. Mas a vida de José é pautada por isso. Mas ele vai crescendo. O que você vai perceber na lição de hoje é que
Deus vai usar de uma estratégia para moldar o caráter de José e fortalecê-lo para aquilo que Deus havia programado para ele. Ele não sabia. Deus só deu sonhos para José. Deus não deu o mapa do que ia acontecer. Você não vê Deus dizendo: José, eu te dei esse sonho, só que para esse sonho se cumprir, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Você não vê Deus dando detalhes para José da trajetória que ele ia ter que passar até cumprir o sonho. Ele apenas tem um sonho. E Deus então começa a moldar José. E como é que Deus molda a quem é que ele chama? Todos que são chamados por Deus, inevitavelmente, vão passar por uma escola chamada Escola do Deserto. A Escola do Deserto serve para moldar o nosso caráter. A Escola do Deserto serve para nos alinhar dentro do propósito de Deus. É na Escola do Deserto que Deus vai tirar de nós as nossas escórias, né? Já viu quando o ourives vai purificar o ouro? Ele lança o ouro e põe o fogo, e o fogo vai se intensificando, o fogo vai se intensificando. Chega uma hora que você vê aquele ouro todo derretido e você pensa: já está pronto. Não, não está. Daqui a pouco o ouro começa a pegar mais fogo e de repente começa a surgir umas bolotas, ou seja, escórias começam a sair do ouro, coisa que você não via, mas o fogo revela. Você não via a escória que estava no ouro, mas o fogo revela. As provas são para revelar o que está dentro do nosso coração. Então você quer ser abençoado por Deus? Quer ser dirigido por Deus? Quero. Então se prepare para passar pelo deserto e pelo fogo de Deus, porque é no deserto que Deus vai mostrar não quem Ele é, mas quem realmente você é. Você lembra? Aí, voltando ainda, só para completar a história do ouro. Aí sai aquelas bolotas, né, que são aquelas sujeiras. Aí o ourives vai lá com uma espátulazinha e vai tirando, e o fogo continua. E aí alguém perguntou para o ourives uma vez: e agora, está pronto? Não, não está pronto ainda. Por quê? Só vai estar pronto, o ouro só vai estar de acordo quando a minha imagem refletir nele. Você só vai estar pronto quando a imagem do Senhor refletir em você, quando o caráter de Deus refletir em você. Deus está trabalhando José, amém? Deus está trabalhando José. José ainda é um adolescente, ainda tem maturidade, mas para aquilo que Deus projetou ele ainda não está pronto, porque Deus é diferente. Deus não trabalha com linha de montagem, Deus trabalha de forma artesanal, individualizando o seu preparo para cada um. Não tem aqui nessa manhã uma fábrica de crentes, sai um, sai dois, sai três, não. Deus trabalha individual cada um. Então o meu tratamento não é igual ao seu, o seu não é igual ao meu. Agora entenda uma coisa, só com muita naturalidade. Você está na sua casa, você não pode fazer isso, até pode, mas quem está aqui no templo, vira para o teu irmão, só olha para ele assim, ó: não se intrometa no meu processo. Porque sabe qual é o problema? A gente quer se intrometer no processo do outro. A gente está vendo Deus moldando o outro, dizendo: ah, se fosse comigo. Não, ele é ele, você é você. Cuida do que você, deixa Deus fazer com você. Repita uma frase comigo, só para gravar. Diga assim: Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Primeiro Ele trabalha em você, para depois usar você. Então a gente vê aqui na trajetória de José isso. Primeiramente a gente vê ali, ó, José torna-se governador. Pensa, isso aqui é o ápice do que Deus havia dado para ele lá no início. Todas as visões, sonhos, todo o trajeto que ele passou. Ele sai da casa do pai, é vendido como escravo, chega no Egito, começa a trabalhar na casa de Potifar. A calúnia vem e ele é jogado na prisão. Da prisão Deus opera o milagre, ele sobe para ser governador do Egito. Mas perceba que uma trajetória que a princípio a gente conta ela rapidamente, mas a trajetória não foi tão rápido assim. Levou-se anos para Deus moldar e preparar a mente, o coração e o espírito de José. Agora, uma das coisas que mais me chama a atenção na trajetória de José é uma frase, é essa: e Deus era com ele. Independente da fase que José passou, em todas as fases,
Deus era com ele. Sabe o que eu quero dizer nessa manhã? Até profetizando à luz da Bíblia, de olhos abertos pela palavra, fica tranquilo, não importa a fase que você está passando, o importante é Deus ser com você. Ah, pastor, está difícil, mas se Deus está com você, o milagre está garantido. Então o que a Bíblia está nos ensinando é, outra coisa, pode até anotar se você quiser, presença de Deus não te elimina de passar problemas. O que a trajetória de José nos ensina é, Deus não era com ele, sim ou não? Mas ele passou problemas. Então estar com Deus não te elimina de passar problemas, mas estar com Deus te habilita a passar pelos problemas. Estar com Deus te capacita a passar pelos problemas. E quando chega aqui nesse nosso primeiro ponto, Deus vai agora usar de novo o quê? De sonho. Lembra que eu falei no início? Toda a trajetória de José está baseada em sonho. Deus deu sonho dizendo quem ele ia ser. Quando ele chega lá no Egito, quando ele é acusado pela esposa de Potifar, quando ele desce até a prisão, lá ele interpreta sonhos. Os sonhos estão sempre envolvidos na vida dele. E agora, para Deus tirar ele dessa condição, Deus também vai dar o quê? Um sonho para Faraó. Um sonho a qual as pessoas não conseguiam interpretar, porque havia astrólogos, havia adivinhos, havia pessoas da área mística, que com certeza Faraó consultou para poder saber qual foi a interpretação do meu sonho, o que eu quero saber disso, e nenhum deles conseguiu explicar para Faraó, porque existem coisas que não está dentro do poder de revelação humana, está no poder da revelação divina, e Deus só revela para quem Ele quer e para quem Ele chamou para fazer. Existem certos níveis de revelação que não vai dar certo as pessoas quererem entrar, porque vai dar problema. Vou dar um exemplo. Existem coisas que acontecem na igreja que membros da igreja nunca vão entender. Só o pastor da igreja vai entender. Sabe por quê? Você lembra quando Davi foi buscar a arca? Ele estava tão feliz porque estava trazendo a arca de volta, que ele colocou a arca num carro de boi. Bonito até o carro não era feio não, o carro era bonito, o carro era lindo, as vacas também eram lindas, mas era o jeito inadequado. Pode ser bonito, mas é inadequado. Pode ser o negócio mais lindo que for, mas se não for adequado àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, a glória dele não desce, a revelação dele não acontece. E a Bíblia diz que Uzá foi tentar colocar a mão na arca, ela estava caindo, ele morre. Por que Uzá é fulminado? Porque tudo ali está acontecendo fora dos propósitos que Deus havia estabelecido. Davi ficou até choroso, Davi ficou até incomodado, foi até pedir para Deus o porquê, e Deus diz, não Davi, está errado. Não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer, faz do jeito certo. Aí Davi então consulta e vê, não, a arca tem que ser levada pelos sacerdotes. E não só levada pelos sacerdotes, a arca tem que ser levada pelos sacerdotes, mas carregada onde? Nos ombros. Peso da arca é no ombro de sacerdote. Tem coisas que a igreja não vai entender, porque o peso não está sobre você, está sobre o pastor. O peso da arca não está sobre a igreja, o peso da arca está sobre o sacerdote. Então tem coisas que só o sacerdote, só o pastor vai entender. Por isso que os níveis de revelação são diferentes. Lembra de Moisés? Só fazendo um paralelo, quando Moisés está na presença de Deus, que Arão e Miriam questionam, o senhor fala com Moisés, tem que falar com a gente também. Fala, não, o grau é diferente. O que Deus está dizendo, olha, eu tenho compromisso com aquele com quem eu chamo. Entenda, José está chegando no patamar de governador, não porque ele é melhor do que os irmãos, é porque Deus o escolheu para essa função. Não porque ele é mais queridinho do que os outros. Até na esfera humana, o pai privilegiava ele sim, mas na revelação divina, Deus tem um projeto na vida de José, e o projeto de Deus é maior do que José. Entenda, a Bíblia não está fixada em pessoas, a Bíblia está fixada em um projeto. Qual o projeto? Projeto da redenção. Então Deus usa pessoas para cumprir o seu projeto. Não tem nada a ver com José.
tem a ver com Deus. Não tem nada a ver com o Rodolfo, tem a ver com Deus. Não tem nada a ver com você nessa manhã, tem a ver com Deus. Se você está aqui, não é porque nós somos melhores que piores que ninguém, não. É que Deus tem um projeto e aprove a Ele nos incluir dentro do projeto dEle. Então o projeto de Deus vai muito além. Porque Deus chama um homem, chama Abraão. De Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó. De Jacó nasce 12 filhos, dos 12 um desce para o Egito. Para quê? Para preservar uma nação que ainda estava em formação. A nação nem estava formada ainda, mas Deus já estava fazendo tudo. Por quê? É só ler Gênesis capítulo 15, lembra que nós lemos aqui, estudamos? Lá em Gênesis 15, Deus dá todo o projeto do que aconteceria com a descendência de Abraão. Deus diz a Abraão: a sua descendência será numerosa na terra, só que eles vão descer para o Egito, serão escravizados, mas a 4ª geração sairá de lá, e eu vou colocá-los nessa terra onde você está pisando. Ou seja, eu tenho o controle da história na minha mão. Então entenda uma coisa: José é parte de um projeto. E ele entendeu, por isso que foi preciso ele passar por tudo que ele passou, porque Deus foi moldando o José, a ponto dele chegar no final e dizer o seguinte: olha gente, fica triste não, eu sei o porquê eu estou aqui. Eu sou parte de um projeto maior do que eu. Quando você entende que você é parte de um projeto maior do que você, os mimimi acabam, o vitimismo acaba, e a glória do Senhor se manifesta. Então Deus agora vai dar um sonho para Faraó. E agora, depois de 2 anos que o copeiro sobe, José tinha interpretado, né? O copeiro ia subir, ia ser restabelecido de novo no seu cargo, e o padeiro ia ser morto. E conforme foi a interpretação, acontece. 2 anos se passaram, só que tem uma frase-chave. Quando o copeiro está subindo de novo para o carro, qual é a frase-chave que José diz? Quando você estiver lá, lembra de mim. E é aí que está o problema, né, gente? Repita comigo assim: esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Tem coisas que as pessoas esqueceram a teu respeito, mas Deus não esqueceu. Existem promessas que você está pensando: olha, essa promessa não aconteceu porque fulano de tal errou comigo. Esquece. Os homens vão esquecer, até você esquece também dos outros de vez em quando, mas tem um Deus que não esquece de nada. Ele está dizendo: olha, o meu projeto na tua vida ainda está de pé. Mas 2 anos se passaram, o copeiro esqueceu de José, e José continua onde? Na prisão. Porque entenda uma coisa, uma das coisas fantásticas que eu gosto da trajetória de José, é que aonde José está, a prosperidade acontece. José está na casa do pai, ele é próspero. Por quê? Ele é um menino abençoado. Tanto é que ele é abençoado, quem o pai manda vigiar os irmãos? Ele, vai lá. Por que o pai manda? Vai lá, você é um rapaz. Quando ele chega na casa de Potifar, o que o Potifar entende? Desde o dia que você chegou aqui, minha casa prosperou. Quer saber de uma coisa? Toma a chave, tudo é seu, toma conta. Porque Potifar entendeu, depois que esse rapaz chegou, ele não é um escravo comum. Há algo nele diferenciado que faz a bênção acontecer. Sabe o que eu vou dizer agora com muita propriedade? Sabe esse emprego que você está hoje? Deus colocou você lá, para você ser um canal de bênção na vida das pessoas que estão lá. O nome do Senhor tem que ser glorificado através de você naquele trabalho. Então esse negócio fala assim: ah não, é o patrão, não sei o quê. E eu vou falar para você, tem alguns crentes que é muito complicado para trabalhar. Fica muito tempo no banheiro, chega tarde, não cumpre os compromissos, e ainda diz assim: é ímpio mesmo. Mas não, você está lá para ser canal de bênção e para que o nome do Senhor seja glorificado. Faça mais do que te pedem, porque você nem imagina o que Deus está promovendo para você lá no final. Faça mais do que te pedem, não faça só o que você precisa, vá além. Surpreenda, seja como José. José era escravo, mas ele falou: eu vou ser o melhor. Tanto é que ele foi o melhor, que a chave da casa estava na mão dele. Imagina, diante de tantos escravos que tinha na casa de Potifar, não tinha só José não, tinha vários. A chave está na mão de quem? Sabe o que eu quero dizer? Levanta a tua mão que eu quero profetizar isso. Aonde você chegar, Deus vai colocar a chave na sua mão. Pode ter um monte, mas a chave vai estar na tua mão.
porque você é o representante de Deus naquele lugar. Quem olha para você dizendo, está vendo aquele funcionário ali? Ele não é só um funcionário, tem algo nele que faz esse lugar ser abençoado. José era escravo, mas era abençoado. Quando ele chega na prisão, é surreal isso, gente. O que eu estou falando agora é uma coisa que é impossível acontecer. Já viu o carcereiro dar chave da cadeia para o preso? Já viu? Chega lá no putinho, lá, vou dar a chave aqui. Sabe o que é isso? José era tão abençoado, que até o carcereiro entendeu. Sabe o que acontece? Ele está preso, mas não é preso. Há algo nele diferente. Sabe uma coisa? A chave está na tua mão, cuida dos presos. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Aonde você chegar, você é o meu representante. O teu sonho depende da trajetória que você passar. José passou bem como escravo em Potifar. José passou bem como prisioneiro. E cada uma dessas etapas é Deus moldando José. É Deus confiando em José responsabilidades. Assim como ele soube entender o serviço na casa de Potifar, entenda, José é um escravo, ele está convivendo com escravos. Para entender como um coração de um escravo se comporta. Para entender a dor de um escravo. Quando ele chega a governador, ele entende o que todos que estão abaixo dele sentem. Se Deus leva ele a governador logo, sem ele passar por isso, talvez ele não teria humanidade, talvez ele não teria coração humano. Ele só entende o que é ser servo, ele só entende o que é ser escravo, porque ele já passou por isso. Então quando ele chega a governador, ele está olhando o quê? Eu sou maioral, mas eu entendo quem está abaixo de mim. Eu sei a dor que você passa, eu sei a aflição que você passa. Quando ele chega a ser preso, Deus está dando para ele a oportunidade do quê? Conheça o coração daqueles que estão na mesma situação que você. Por isso que eu quero dizer uma palavra muito importante nessa manhã. Você só vai entender o que os outros passam quando você realmente compartilhar com eles um pouquinho da dor que eles sentem. Pastor, tem nada a ver com a lição? Tem, está tudo ligado, porque Deus está moldando o caráter de José. Por isso que tem pessoas que estão no poder hoje, que não conseguem desenvolver o poder, a sua autoridade com fidelidade a Deus. Por quê? Porque nunca foram forjados para chegar onde chegaram. Por isso que Deus está forjando José, para que quando ele chegar lá, ele não esqueça de onde ele saiu. E isso é em todas as esferas de liderança. Tem pessoas que chegaram tão rápido, que não tiveram problemas nem dificuldades para chegar onde chegaram. Por isso que não entendem a função a qual Deus os colocou. Mas quando você entende o que Deus está fazendo na tua vida, você não olha as pessoas de cima para baixo. Você pega elas de baixo e coloca elas para cima. Quando você entende o que Deus te fez, você entende, eu não estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque Deus tem um propósito. Por isso que eu gosto de Davi. Eu não me lembro agora o texto em específico, mas depois eu vou lembrar. Davi diz assim, que ele louvou a Deus, porque Deus havia o chamado por causa do povo. Davi sabia, não estou aqui porque eu sou rei, eu não sou rei porque eu sou bom, mas por amor ao teu povo, o Senhor me colocou aqui. O Senhor me preparou para cuidar do teu povo. Então José está lá. Aí Faraó diz, e agora, quem vai me responder? Aí o copeiro diz, Faraó, dos meus pecados hoje lembro eu. Há 2 anos atrás, tinha um moço lá embaixo chamado José, e ele interpretou o sonho meu e do padeiro, e conforme ele interpretou, aconteceu. Sabe o que a Bíblia diz? Faraó manda chamá-lo. É improvável, até o autor da revista Apóstolo Pádua coloca isso. Alguém que está no topo e descer, é difícil, mas acontece. Mas quem está embaixo subir, nas condições que José estava, era impossível aos olhos humanos. Mas quando Deus está no controle da história, não tem nada que possa abarrar o que Deus vai fazer. Entenda, o teu último estado não define a tua vida. O que define a tua vida é a promessa de Deus sobre você. O teu último estado não define a tua vida. O que define é a promessa de Deus sobre você.
Se você está debaixo de uma promessa de Deus, o que está passando agora é só uma fase. É só uma fase. Deus tem algo maior para fazer. Deus tem algo melhor para fazer por você. Aí então o faraó manda chamá-lo. Ele interpreta o sonho de Faraó. E entenda que quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele não está só interpretando um sonho. José faz duas coisas: ele interpreta o sonho e dá direcionamento. Ele vai além. Faraó pediu só para interpretar o sonho, sim ou não? Só interpreta, mas ele vai além. Por que ele vai além? Porque quem está na presença de Deus vai além. Ele não só interpretou o sonho, mas ele dá diretrizes. Faraó, o sonho é esse, mas o meu conselho é: estabeleça uma pessoa capaz para te ajudar nesses 7 anos de fartura, para que possa reter os grãos, para que possa fazer celeiros, uma pessoa que possa organizar, para que quando a fome chegar, o Egito não passe necessidade. Aí Faraó dá uma olhadinha para ele: não tem ninguém igual a você. Só a forma como você falou já descreve quem você é. Repita comigo assim: só a forma que eu falo já demonstra quem eu sou. Então, dependendo do jeito que você falar, as pessoas já vão entender: isso é sábio. Ou então, deixa para lá. Você vê aquelas pessoas, quando ela abre a boca, você até ouve por educação, mas ela não vai agregar nada à sua vida. Por isso que o provérbio diz que quem dá ouvido ao tolo se torna como ele, mas quem dá ouvido a sábios mais sábio fica. Sabe o que o Faraó está dizendo? Eu estou vendo em você não uma preparação humana, mas tem algo em você que eu não consigo identificar. Até o próprio Faraó, sendo ímpio, conseguiu ver em José a aprovação de Deus na vida dele. Agora vem comigo, porque isso aqui é muito forte, é muito importante. Se o ímpio, que é o ímpio, Faraó, soube identificar em José as qualidades, por que às vezes no nosso meio a gente não identifica as qualidades uns dos outros? Para a gente pensar. Quem está falando de José não é um crente, é um Faraó dizendo: olha, não tem ninguém maior que você. E quando o Faraó diz que não tem ninguém maior que você, ele está justamente o quê? Falando contra todos os deuses e crenças que ele obedecia. Ele podia falar assim: ó, Osíris é maior que você. Não tem ninguém maior que você. Não tem ninguém humanamente, e nenhum Deus aqui do Egito se compara à sabedoria que Deus te deu agora. O que Deus mandou dizer para você com muita força, eu estou sentindo Deus enquanto estou falando aqui: Deus vai colocar você em posições em que uma palavra dita por você vai desencadear bênçãos na vida de muita gente. Uma palavra dita por você vai mudar a história de pessoas. Uma palavra dita por você vai mudar a história de famílias. Uma palavra dita por você vai mudar a história de empresas. Você recebe isso? Uma palavra dita por você vai mudar a história de um bairro, porque Deus quer usar você. Uma palavra dita por José mudou a história, mudou a cabeça de um Faraó. Pensa bem, gente. Eu tenho o desejo de sentar para conversar com algumas pessoas que eu admiro, porque tem pessoas que você admira que você não pode perder tempo em falar bobagens. Uma das coisas que eu aprendi: perto de pessoas importantes, faça as perguntas certas. Tem gente que não cresce porque faz as perguntas erradas, estando perto de pessoas importantes. José chegou perto de Faraó. Ele não perdeu tempo de ficar falando: Faraó, tá vendo, Faraó? Eu estava lá na prisão, eu fiquei isso. Você não vê José se lamentando para Faraó. Ele apenas cumpre o que Deus determinou para ele. Ele é levado a governador do Egito. E quando ele é governador do Egito, ele começa a cumprir o propósito a qual havia falado para Faraó. Tudo que ele falou para Faraó, José faz na prática. Entenda, José não só disse, mas ele está executando ponto a ponto tudo que ele havia dito para Faraó. Mas entenda, o que ele está executando não é algo que ele aprendeu naquele momento. Ele já estava sendo forjado para fazer o que ele estava para fazer. Toda a trajetória que ele passou, Deus foi forjando ele para quando chegasse agora, nesse momento, ele tivesse clareza que tipo de atitude ele ia tomar, como que ele ia trabalhar. Apesar da Bíblia não dar detalhes,
A Bíblia não vai dar detalhes sobre isso, mas eu entendo que José tinha perante ele colaboradores, não apenas serviçais. Porque uma coisa é a pessoa estar debaixo da autoridade de alguém e servindo a ele por ordem, por força. Porque essa era a ideia, né? As pessoas serviam o faraó por força. Mas eu não acredito que as pessoas serviam José por força. Porque José era alguém que conhecia os escravos. José é alguém que conhecia pessoas presas. Tenho certeza que José teve um livre acesso no meio desse povo e levou todos eles a colaborarem para o processo. Porque durante o processo você não vê rebelião, durante o processo você não vê anarquia. Por quê? Quem está no comando é quem é fiel a Deus e quem está fazendo de acordo com o que Deus manda. Então tudo está sendo gerado e gerido dentro da perspectiva de Deus. E os 7 anos vai passando e José vai munindo o Egito de cereais, vai abrindo celeiros, enfim. Quando terminam os 7 anos, todo o Egito está com provisão. E agora todos vão vir até José. José não só apenas fez o Egito se enriquecer, mas a chave dos celeiros estava nas mãos dele. Oh, irmão, eu estou sentindo Deus aqui. Sabe o que Deus mandou dizer essa manhã? A provisão está na tua mão, Deus colocou na tua mão aí. Vai vir gente atrás de você. E a Bíblia diz que quando as pessoas chegaram para José, José abriu a porta dos celeiros, ou seja, José não se negou a socorrer aqueles que estavam necessitados. Ah, por que ele fez isso? Vamos voltar de novo? Ele aprendeu, ele era escravo. Ele sabe o que é comer racionalmente. Quando ele abre o celeiro, ele está dizendo: eu estou abrindo o celeiro porque eu sei o que é fome. Eu estou abrindo o celeiro porque eu sei que é passar necessidade, que eu estive também como vocês. Então Deus está usando José para abençoar não só a nação de Israel que vai se formar, mas está usando José para abençoar todas as nações. É um antípodo de Cristo, né? Assim como José abre os celeiros para abençoar e matar a fome física de pessoas do mundo inteiro, o Cordeiro de Deus veio tirar a fome espiritual de todo mundo. José está dando um exemplo, dizendo: eu vim não só para abençoar o meu povo, mas vim para abençoar todos os povos que precisam. Todos que chegavam no Egito eram supridos por José. Eu quero profetizar uma coisa que é muito importante na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Não entendo o que eu vou dizer com muita clareza e maturidade. Deus não dá riquezas ou bens a alguém só para promovê-lo. Deus quer usar você para abençoar alguém. Se Deus está te prosperando, é que alguma coisa Deus quer usar de você para abençoar alguém. Eu recordo como se fosse hoje, eu estava em Caraguá ainda, pastoreando lá. Eu estou na igreja um dia, dá tempo de falar, dá. Estava na igreja um dia, e você sabe, né, homem para calçada é prova, mulher é mais diversificada. Mulher, ela abre o guarda-roupa, tem lá 5, 10, 15 pares, e ainda diz que não tem sapato para sair. Mas tudo bem, isso é outra história. Voltando aqui. E homem ou é preto ou é marrom, né? Assim? Ou é sapato preto ou é marrom. E eu estava com um sapato e eu uso ele bem, até gastar. E o sapato meu gastou, só que Nardelli, eu não percebi que o meu sapato estava com um furinho embaixo. E eu fui para a igreja. Para piorar a situação, no dia que eu fui para a igreja, eu estava muito assim, pastor Lima, estava meio assim, meio confuso. Eu calcei o par direito preto e o esquerdo marrom. Pastor Jair, olha a prova. Fui para a igreja, ajoelhei. É que a sola do meu pé é branca e não dá para saber. O irmão viu um negócio brilhando assim. E sempre tem aquele irmão observador. Toda igreja tem, né? Tem aquele irmão, quando senta na igreja, já faz o raio-x, eu já sinto. O irmão lá da ponta, ele já sabia. O pastor está com o sapato trocado, um marrom e um preto. E o culto continuando. Daqui a pouquinho, eu percebi quando o irmão sai do culto. Eu não sabia o porquê. Pensar que a mensagem está ruim, o irmão saiu do culto.
E eu fui para a igreja aquele dia, sabe, pensando algumas coisas acontecendo na minha vida. Mas o que eu disse para você? Deus tem coisas extraordinárias para fazer quando Ele te chama. Eu estou contando isso aqui só para você entender que toda a trajetória sua está sendo cuidada por Deus. E quando Deus te abençoa, Deus quer te usar para algo mais. Aí eu estou lá assim, acabou o culto, quase 5 minutos para acabar o culto, esse irmão volta. Eu falei, o irmão voltou, beleza, alguma coisa aconteceu, ele foi. Acabou o culto, o irmão me chamou. Pastor, vem aqui, o quê? Eu percebi que o senhor veio com um sapato trocado. Eu falei, realmente, estou com um preto e um marrom. É que eu estava em casa e eu recebi ontem uma bênção. E Deus falou para mim que era para mim vir para a igreja, que quando eu chegasse na igreja eu ia olhar alguém, e o sinal que Deus ia me dar é que o sapato tinha que estar trocado. Eu falei, o que é, irmão? Me chamou no carro. Ele me deu 8 caixas de sapato. Tinha sapato preto, marrom. Tinha um lá que eu não. Tinha lá que tem uns lá que é meio assim, né? Não ia usar, né? Tem um lá que é de 3 cores, mas 8 caixas. Só que quando eu peguei aquelas 8 caixas, eu entendi. Sabe o que eu entendi? Eu não tenho 8 par de pé. Se Deus me deu a mais, é porque Ele quer me usar para abençoar. Eu fiquei com 2 caixas. E as outras 6? Deus foi me direcionando, fui dando. E para cada pessoa que eu dava, ela falava, eu estava precisando. Então Deus me abençoou para que eu pudesse ser bênção. Sabe o que Deus está fazendo com José? José, eu te coloquei na posição de governador, não para você se engrandecer. Eu quero usar a sua influência para abençoar a nação toda, abençoar o mundo inteiro. Então Deus está usando você para abençoar pessoas. E aí que acontece isso aqui, ó. Como José está entendendo todo o processo, Deus dá a ele filhos, Deus dá a ele família. Deus começa dizendo, José, eu vou consolar o teu coração, eu vou prosperar. Pensa bem, quando os irmãos de José jogaram ele na cova, ele ia morrer, sim ou não? Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que era para ser morte, eu vou prosperar. De você eu vou gerar descendência. Deus dá uma família para José, dá 2 filhos para ele, e os filhos que ele dá nome, representa a trajetória da vida dele. Os filhos a qual Deus dá nome, representa todo o processo. O primeiro ele vai dizer, eu preciso esquecer. Quando o meu primeiro filho nascer, eu quero colocar um nome que vai dizer o seguinte, tudo que eu passei agora ficou no passado, me fez esquecer dos meus problemas. Entenda, eu vou falar com muita ênfase. Deus está dizendo para você, eu vou fazer você esquecer essa prova não vai te matar mais, não vai te perturbar mais, sabe por quê? O que eu tenho para você é muito maior, muito melhor, a trajetória que tem para você é de grandeza. Então Deus vai dar sinais de que Ele está fechando um ciclo e abrindo outro na sua vida. Então, o primeiro filho de José, Deus fez ele esquecer dos problemas. Só que o segundo filho vem e Deus diz, agora não basta só esquecer, eu vou te fazer prosperar na terra da sua aflição. A gente está numa escola, né? Mas não tem jeito, gente. Na cana suia derramada. Você não sabe o que está acontecendo aqui nesse púlpito nessa manhã. Sabe o que está dizendo para mim? Eu estou aqui olhando para você, mas estou vendo coisas acontecerem. Eu estou vendo graças e mistérios de Deus se desenrolarem aqui nessa manhã, em muitas vidas que eu estou vendo aqui agora. Eu estou aqui falando aqui, mas estou vendo Deus fazendo. Sabe o que Deus está dizendo assim? Olha, Deus está colocando setas de indicação, dizendo, é com esse, é com esse, é com essa. Então entenda, Deus vai fazer você prosperar na terra da sua aflição. Gente, seria até interessante, né? Se Deus tirasse José do Egito, prosperasse ele, para depois ele voltar, seria legal. Mas o melhor é Deus prosperar você na terra onde você tem aflição. Prosperar depois para voltar é fácil. Eu quero ver prosperar onde você está. Sabe o que Deus mandou dizer nessa manhã? Só voltando um pouquinho, você lembra de Isaac? Só fazendo um paralelo. Gênesis 26, se não fala a memória. Nós estudamos também. Isaac, assim como o pai dele, Abraão, quis descer para o Egito, porque a fome era grande na terra. O texto é bem claro, né? Assim como foi nos tempos de Abraão, houve fome na terra.
E Isaac quis descer para o Egito, e Deus não falou: Isaac, não desça, fica nessa terra, fica aqui. Isaac tinha duas atitudes: desobedecer a Deus e descer, e obedecer a Deus e ficar. Só que o local onde Isaac está não tem nada, não produz, terra seca. Só que agora vai vir um mistério. Terra de aflição onde Isaac estava. Mas só porque ele obedeceu a Deus, o texto é assim, ó. E Isaac plantou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. É impossível isso, gente. Quem mexe com terra sabe disso. Aqui o Delmo, que trabalha, já trabalhou, sabe disso. Você prepara a terra um ano para poder plantar no outro ano, não é assim? Você nunca consegue plantar numa terra no mesmo ano. Mas quando você dá da obediência, Deus altera todo o processo. Ele plantou naquela mesma terra seca. Ele não plantou numa terra boa, não. A terra que ele plantou estava... Mas quando a semente cai, não cai só a semente, cai a obediência, cai a vitória, cai a provisão. É Deus dizendo: essa semente é a semente de obediência. Eu estou lançando uma semente numa terra onde eu estou sendo afligido. E a própria terra da aflição vai dar frutos, sabe por quê? Porque Deus vai fazer você prosperar na terra da sua aflição. Deus diz: José, aonde você foi mais afligido, é onde a vitória sua vai ser grande, maior. Então eu profetizo para você que está nos acompanhando nessa manhã também: não corra da luta, não. Peça graça para suportar o que você está passando, porque Deus vai te dar vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado. Gente, eu já passei por cada coisa que eu fico olhando assim. Hoje eu estou aqui, olha, estar aqui de manhã ministrando essa palavra para você, para mim é um privilégio, é uma vitória. Se eu for pensar na trajetória da minha vida, se a gente for pensar, né, Juliana, de tantas coisas que a gente já não passou, e eu estar aqui hoje nessa manhã, eu estou como José nessa manhã. Deus me fez prosperar na terra da aflição. Então entenda, o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então José finaliza a sua trajetória um pouco abençoado, e ainda vai ser abençoado mais ainda, porque agora vai chegar uma segunda parte, que é a parte chave. Agora sim vai se desencadear o processo interno em José. Até então Deus está dando a ele vitória, né? Deus deu a ele vitória, Faraó colocou ele como governador, Deus deu esposa e filhos, ele agora está com a bênção. Só que agora o teste interno de José começa agora. Agora que José vai realmente desencadear todo o aprendizado que ele teve nesse período de formação que Deus o forjou. Porque agora ele vai estar em contato com os seus irmãos, os mesmos que lá atrás foram os causadores de o jogarem em todo o processo. Desculpe o que eu vou dizer agora, quero que você entenda, até você que está nos acompanhando, essa história com E, não é história com H, mas conta-se uma história engraçada, e desculpe até o termo que eu vou usar, mas é um termo para você entender. A história diz assim, que certa feita, um passarinho estava muito doente, e ele tentou voar e não conseguiu, então ele cai no chão. Quando ele cai no chão, uma vaca está passando perto dele, e a vaca solta as suas fezes no passarinho. O passarinho já está ruim, ainda recebe as fezes da vaca, só que com o calor daquelas fezes, o calor animou ele, e ele deu um pio. Quando ele deu um pio, o gavião ouviu, e veio e levou ele. Moral da história: nem todo mundo que te coloca é seu inimigo, e nem todos que tiram de lá é seu amigo. Mas quando você estiver lá, não dá nenhum pio. Ou seja, tem provas que são para ajudar você. Está entendendo? Tem situações que são para ajudar você. Nem todos aqueles que te põem em situação difícil são seus inimigos. Os irmãos de José o colocaram em situação difícil, sim ou não? Mas eles estavam dentro de um projeto de Deus, sem eles saber. Vem comigo. Deus usa os inimigos para promover a vitória na tua vida. Deus usa inimigos para promover vitória na sua vida.
Eu vou dizer a terceira vez, eu sei que você entendeu, mas só para gravar. Deus usa inimigos para promover vitória na sua vida. Até aquelas pessoas que machucam você, elas estão empurrando você mais perto do milagre que Deus estabeleceu para a sua vida. Sabe aquelas pessoas que eu estou aqui, por exemplo, eu estou aqui hoje, eu estou feliz demais. Camisa M. Saí do GG para M. Mas sabe quem me incentivou? Foi quem não... sabe quem me incentivou? Quem duvidou. O que teve de gente que duvidou? Não vai acontecer não. Olha a estrutura sua. Uma vez gordinho, gordinho para sempre. As palavras de quem te desmotiva te empurra para o milagre. Então, meu irmão, você que falou, está aí, 15 quilos a menos. Calça 56 para 50. Né? E eu vou ganhar um terno ainda, que prometeram um terno. Fala, se eu chegasse a menos, eu ganhei um terno. Então, semana que vem eu estou de terno novo. Sabe que eu estou brincando assim? Queridos, o inimigo te impulsiona para você chegar mais perto do milagre que Deus estabeleceu. Agora, depende. O problema não são os inimigos. Diga comigo assim, o problema não são os inimigos, mas o que eu faço com o que eles dizem. Depende de você. Você pode pegar o que eles dizem e ficar acuado, ou pode pegar o que eles dizem e avançar. Sabe o que José fez? Meus irmãos me maltrataram, mas eu não vou ser escravo, eu vou avançar. Você não vê José vítima de situações, ele avança. Só que chegou agora, a fome traz quem perto de José? Os irmãos. Agora é os irmãos que chegam, e quando eles chegam e eles se prostram, Deus está dizendo, aí cumpriu ou não cumpriu o sonho? Só que agora cumpriu o sonho em que sentido? Os irmãos estão prostrados perto de José, José sabe que são eles. Só que agora o que acontece? Se José não tivesse passado pelo processo a qual ele passou, naquela mesma hora ele já manda matar todos eles. Sabe por que José não mandou matar? Deus já tinha trabalhado no coração dele. Deus já tinha feito o processo, por isso que o processo foi importante. O processo que ele passou o ajudou a enfrentar o que ele ia ver. Porque pensa bem, está de cara a cara com os irmãos. Já viu aquela pessoa que está de cara a cara com ela? A cariação, aquela pessoa que te fez mal, você está olhando para ela. Você está olhando para a pessoa que te fez mal. Você está olhando para a pessoa que provocou algo na tua vida. Você está olhando para a pessoa que quase matou você. Você está olhando para a pessoa que quase destruiu o teu casamento. Você está olhando para a pessoa que quase destruiu o teu emprego. Enfim, você está olhando para as pessoas que te prejudicaram. E Deus dizendo assim, eu mudei o teu coração. Você vai olhar para elas, vai lembrar do que elas fizeram, mas isso não atingirá você mais por dentro. Eu te curei para que você pudesse curar. Eu te transformei para que você pudesse transformar. Deus está colocando outra coisa, com muita seriedade. Deus vai colocar pessoas na sua mão, para você matar elas, para você agir com a misericórdia que Ele agiu com você. Essas pessoas vão vir na sua mão só por um objetivo, para elas entenderem que o Deus que você serve é maravilhoso, e que como Ele fez milagre na tua vida, pode fazer na vida delas também. Então Deus traz os irmãos de José, e ali é feita uma revelação. Agora, o que vai chamar a atenção é que após José entender que são eles, ele faz todo aquele processo, né? Retém o Benjamim para poder retém Rúben para poder trazer Benjamim. Ele faz todo esse processo porque a ideia de José é: eu quero toda a minha família aqui. Quando ele está com todo mundo ali, ele se revela, mas ele não deixa de fazer uma palavra muito importante. Diga comigo assim: reconciliação. Ele oferece de volta aos irmãos, sabe o que? Comunhão. E eu vou falar rapidamente para a gente poder já chegar para o terceiro ponto e para finalizar. Tem muitas pessoas que foram feridas e que feriram, só que elas vão retornar. E quando elas retornarem, qual é o nosso objetivo, ou qual é a nossa postura? Nós retemos ou recebemos? Mas para receber, o coração tem que estar tratado.
Eu não vou contar um detalhe da minha vida aqui não, porque eu acho que é algo que não cabe. Mas eu já tive oportunidades de receber muita gente ao convívio da minha amizade, mas que outrora se desfez dela. Eu já tive situações em que eu tive que pedir para Deus tratar o meu coração. Porque se não tratar, não tem jeito, tem que tratar o coração. E outra coisa, o perdão, ele só é eficaz, não quando, tipo assim, quando você está debaixo de alguém, e alguém faz algo para você, você perdoa porque você está debaixo dessa pessoa, é uma coisa. Perdão verdadeiro é quando você está acima dessa pessoa. É o caso de José. José está acima deles. José pode fazer o que ele quiser. Aí o perdão se manifesta. O verdadeiro perdão é isso. É eu ter poder de fazer algo contra alguém, mas eu decido não fazer, porque a graça de Deus já está invadindo a minha vida. Então José perdoa os irmãos, reconcilia com eles. Tem a questão da providência que eu já falei aqui. A providência na vida de José é consequência das suas atitudes. Deus está provendo para ele milagres e bênçãos, não porque ele é queridinho, é porque a postura dele em resposta às provas que ele passou foi galardoando ele a receber as providências que Deus deixou. E por último, vai coroar a vida de José quando ele vai encontrar de novo o seu pai, com um detalhe interessante. Quando Jacó vai ao Egito se encontrar com José, cumpre algo na vida dele que não cumpriu na vida da mãe dele. Você lembra do caso lá de Esaú e Jacó? Quando houve enganação, que a mãe disse, Jacó disse assim, mamãe, eu não posso vestir com as vestes dos meus irmãos, porque meu irmão é peludo, eu sou liso. Qual foi a frase da mãe? Que a maldição caia sobre mim. E a Bíblia diz que ela nunca mais viu Jacó. Ela morreu sem ver o filho voltar. Quando José vai embora e que Jacó acha que ele está morto, o que Jacó pensou? Nunca mais vou ver José. Mas porque ele foi transformado no Val de Jaboque, sabe o que Deus diz? Vou te dar uma última bênção, você vai ver o teu filho antes de morrer. Jacó tem o privilégio que a mãe dele não teve. A mãe não pôde ver Jacó, mas Jacó pôde ver José. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Deus está quebrando ciclos. O que aconteceu no passado é passado. Daqui para frente, Deus vai usar você para quebrar ciclos e que a vitória vai continuar na tua casa e na tua família. Aí vem a generosidade de José e a sua esperança. Perceba que quando o povo de Israel, ou quando os filhos de Jacó vai ao Egito, final de Gênesis, final do livro de Gênesis, depois das revistas de Hebreus, vai vir Êxodo, já está na programação, Êxodo. Quando termina Gênesis, o que a Bíblia diz? Pode subir o grupo do louvor. Quando termina Gênesis, a Bíblia diz que desceu ao Egito 70 almas que procederam de Jacó, e eles são colocados numa terra chamada terra de Gósen. E é curioso essa frase que eu vou dizer agora, que está na Bíblia. Por que eles vão morar na terra de Gósen? Porque os egípcios não gostam de pastores. Graças a Deus por isso. Eles são colocados numa terra diferente. E ali Deus vai protegendo o nascimento de uma nação. Ô irmão, o Egito foi a incubadora do nascimento e surgimento e a formação de uma nação. Mas quem estava desencadeando tudo isso? José. Deus colocou José lá para isso, para preservar um povo. Quando inicia o livro do Êxodo, a Bíblia é bem clara, você sabe disso. A Bíblia diz que quando o povo de Israel sai do Êxodo, são 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Moral da história, a entrada é pequena, mas a saída é maior. A entrada de José no Egito foi pequena, mas a sua saída foi grandiosa. Tanto é que foi grandiosa que José é profeta. Como assim profeta? É profeta. Ele diz assim: vocês não vão ficar aqui. Deus nos preparou uma terra.
Assim como ele disse para os nossos antepassados, Abraão, José está dizendo: Deus nos preparou uma terra. Talvez eu não viva, mas se eu não viver, não deixe os meus ossos aqui. Quando vocês saírem para a terra prometida, leva os meus ossos. Sabe o que ele está dizendo? Nada ficará no Egito. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Nada ficará no Egito.